Muito boa tarde, seja muito bem-vindo à IPP TV, ao programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico. Eu sou o pastor Tiago e nós vamos aqui passar pelo menos uma hora da nossa tarde juntos, falando sobre aconselhamento, trazendo novidades, porque talvez você que já nos segue aí, que já nos acompanha às tardes de quinta às 14h30, sabe que este programa chama Aconselhamento Bíblico, mas que agora então tem tomado um novo formato chamando Conhecimento e Piedade. Então seja muito bem-vindo, que seja um tempo edificante para a sua vida. Lembre-se, se tiver alguma pergunta, quiser participar, participe conosco aqui no chat, mandando as suas observações, considerações e perguntas. E hoje eu estou aqui com o pastor Alberto, também pastor do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui de Pinheiros. Pastor, conhecimento e piedade, trazendo hoje à tarde uma novidade para os nossos irmãos, para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo. Por que conhecimento e piedade? Por que essa transição que obviamente não deixa ainda de ser do aconselhamento bíblico? A primeira vez que eu ouvi esses dois nomes, isso me cativou bastante. Mas antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar você que está nos acompanhando. É para nós uma bênção, né, pastor Tiago, estar servindo você nas tardes de quinta-feira. É um privilégio, na realidade, estar aqui trazendo a palavra de Deus e trazendo uma aplicação desta palavra à sua vida, as lutas, as dificuldades que você passa, mas falando sobre o tema conhecimento e piedade. Conhecimento e piedade é justamente aquilo que nós fazemos quando nós tomamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus. E este conhecimento, ele não é simplesmente um conhecimento teórico ou um acúmulo de informação. O conhecimento da Escritura Sagrada é muito mais do que um acúmulo teórico de informações teológicas e bíblicas, mas é aquele conhecimento aplicado pela presença e obra do Espírito no coração. Portanto, o conhecimento da palavra é seguido desta obra do Espírito, tornando-nos cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. Esta é a ideia, pastor Tiago, a ideia de trazermos aqui a mensagem da palavra de Deus. Não é nada inédito, mas nós vamos tratar com a palavra de Deus, nós vamos tratar de temas que eu e você estamos lutando a cada dia. Portanto, nós pensamos, né, no nome conhecimento e piedade como um nome próprio que está por trás da tarefa do aconselhamento bíblico. Quando nós trazemos a palavra e pregamos a palavra dentro dos nossos relacionamentos, numa conversa, talvez no hall da igreja, talvez no telefone com um colega, num bate-papo, e estamos ali ouvindo cuidadosamente a história daquela pessoa e podemos ter a oportunidade de pregar o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra, obviamente dependentes do Espírito, de que aquele conhecimento se transformará em vida no coração daquela pessoa. Por isso, então, conhecimento e piedade. Pastor Tiago poderia acrescentar algo mais aí a respeito da proposta do novo nome do programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da IPP? Eu acho que esse nome, né, conhecimento e piedade, ele acaba então vindo de encontro com uma necessidade que nós acabamos encontrando tanto no próprio aconselhamento, no sentido de estar aconselhando as pessoas formalmente numa sala, mas também nos cursos que nós damos ou que nós participamos, que às vezes fica, né, um abismo entre a parte teórica, em que a pessoa aprende, né, ela tem o conhecimento, e ao mesmo tempo ela faz aquela seguinte pergunta: como é que eu coloco isso em prática? E isso é interessante, né? A ideia do programa vem para abraçar isso, tanto trazer um conhecimento teórico a respeito do aconselhamento bíblico, mas ao mesmo tempo também trazer a parte prática, e é isso nós podemos tirar das tarefas de aconselhamento, lançar desafios semanais, né? Isso é importante, mas eu vejo muitas pessoas que fizeram cursos de aconselhamento ou que estão em processo de aconselhamento, exatamente fazer esta pergunta, né? Como é que eu coloco essa teoria em prática? Então a proposta, assim como bem disse o pastor Alberto, é unir essas duas coisas, trazer conhecimento teóricos, trazer, obviamente, conhecimento bíblico
um embasamento bíblico, mas ao mesmo tempo desafiar, né, o seu coração, desafiar o nosso coração a dizer: como que eu posso colocar isso em prática? E as novidades são diversas, né? Pastor Roberto, poderia falar um pouco do formato dos programas que serão aqui? Nós temos também diferença, nós estamos acostumados talvez com aquela prática de sentar, de bater um papo, de fazer perguntas e respostas, mas nós temos novidades também com relação ao formato dos programas que vamos apresentar a partir de março, né? Ou seja, nessas semanas de fevereiro, vamos falar um pouco sobre o programa, trazer ensinamentos mais gerais sobre aconselhamento bíblico, que nós achamos importante, mas também a partir de março teremos novidades nos formatos do programa Conhecimento e Piedade. Poderia falar os formatos, pastor? Será um prazer, Tiago. O novo formato, né, do programa agora Conhecimento e Piedade foi pensado, né, no intento de fazer com que este conhecimento seja visto, seja provado, seja tratado de diversos ângulos, de diversos formatos. Portanto, nós vamos começar com uma breve exposição do tema. O nosso primeiro tema na série de março, nós vamos ter diversos temas ao longo do ano, será o tema medo. Então, no nosso primeiro programa do mês de março, nós vamos trazer o formato de uma exposição a respeito do tema, com um embasamento bíblico a respeito de como o medo é tratado na Escritura Sagrada. O segundo programa, dentro da mesma série, com o mesmo tema medo, será tratado em perguntas e respostas, por isso nós precisamos da sua participação. Envie as suas perguntas para o nosso chat. Isso faz com que nós possamos ter essa interatividade, né? Você participando deste programa, nós trazendo aqui a direção, ensino a respeito daquilo que você está perguntando. Então, o segundo programa, dentro desse formato, perguntas e respostas. O terceiro programa, dentro desta mesma série, Medo, será baseado em entrevistas. Nós vamos entrar em contato com pastores, conselheiros bíblicos, homens e mulheres renomados, experientes na área do aconselhamento bíblico, para estar dividindo aqui conosco o seu conhecimento e a sua experiência na área do aconselhamento. Então será um terceiro programa cheio de entrevistas. E o quarto e último programa da mesma série, no caso Medo, que é a primeira série que vai começar em março, nós vamos trazer um estudo de caso. Porque nós ouvimos a respeito do que a Bíblia fala a respeito do medo. Nós discutimos isso numa mesa redonda. Nós respondemos perguntas do chat. Nós conversamos com professores renomados, experientes, conhecedores da área do aconselhamento pastoral, do aconselhamento bíblico, mas agora nós queremos trazer um caso, um estudo de caso, para que você possa ser, então, orientado da melhor forma de como se aproximar daquela situação, daquele relacionamento, daquela pessoa que Deus colocou na sua vida. E talvez você esteja sem saber o que fazer. Você quer ajudar, mas você não sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe, digamos assim, a melhor forma de tratar aquelas questões. Então, esse último programa, esse estudo de caso, nós vamos trazer uma história que pode ser real ou fictícia, mas uma história real com nomes fictícios, para que nós possamos pensar na prática, para que nós possamos dar uma espécie de uma figura no intento de instruí-lo, orientá-lo, edificá-lo, para que os seus relacionamentos sejam enriquecidos com a palavra de Deus. Esse é o novo formato, pastor Tiago, essa diversidade de ângulos, tratando de um mesmo tema, para que o nosso telespectador possa ser beneficiado em todos os aspectos
tanto com a exposição bíblica, com perguntas e respostas, entrevistas e esse estudo de caso. Essa é a intenção nossa. E é interessante que esse formato, né, traz exatamente a essência do programa de basicamente ter dois programas que trazem mais conhecimento, né? Quer dizer, perguntas e respostas, uma exposição daquele tema, e mais dois programas práticos, né? Que é a participação do público. Então, a participação de vocês vai ser muito importante, é o que vai enriquecer o segundo programa, porque sem as perguntas de vocês, nós vamos ficar sem perguntas aqui. Exatamente. Por favor, e eu nos sei ajude. eu sei que você gosta de participar, isso é uma grande bênção para nós, mandando as perguntas. Então você vai ter a oportunidade, inclusive, de trazer, talvez, né, situações reais das pessoas que estão nos assistindo, para que nós, claro, com o devido cuidado na questão né, do que vai se compartilhar, isso é importante, Exato. Mas talvez perguntas direcionadas que nos levem a pensar, inclusive, em estudos de casos para apresentar aqui. E também a sua participação com relação a mandar as perguntas e termos aqui um conteúdo para responder. E o último programa também vai ser assim, muito interessante, porque o estudo de caso é o que, na verdade, quando nós pensamos... Olha só que interessante, né, pastor? Quando nós pensamos num treinamento em aconselhamento bíblico, nós passamos por tudo isso, né? Nós fazemos a parte prática, aliás, a parte teórica, que é bem extensa, e depois nós fazemos a parte prática. O que é a parte prática? Nós convidamos, né, alguns conselheiros que estão em treinamento para assistir os nossos aconselhamentos. Então, vocês vão ter a grande oportunidade de participar desse treinamento. Claro que ele vai ser em menor intensidade, vai ser de 1 hora aqui, mas você vai poder participar e, inclusive, colocando em prática o seu conhecimento a respeito de aconselhamento bíblico, talvez dizendo o que você faria nessa parte, o que você faria aqui. Então, essa interação, claro que não vai dar para ver cada resposta, mas de forma geral isso é importante. Então, esse envolvimento vai ser importante da sua parte. Mas, pastor, eu fico pensando aqui numa coisa importante, e acho que deveríamos falar isso, né? Sobre o que é o aconselhamento. Eu acho que para nós que estamos envolvidos com isso, que trabalhamos num centro de aconselhamento, que estamos constantemente falando sobre aconselhamento, talvez para a gente fique até uma palavra, não sei se caberia essa palavra aqui, mas saturado, não no sentido negativo, mas de leituras, de informações que a todo tempo estamos atualizando coisas que saem, conceitos, teorias. Mas a grande questão, e que eu percebo ainda hoje, que às vezes existe uma dificuldade das pessoas no entendimento a respeito do que é aconselhamento bíblico. Mas antes de você poder responder, eu quero colocar essa pergunta para você que está nos assistindo. O que é o aconselhamento bíblico? Não sei se você já fez curso de aconselhamento, eu não sei se você já participou de um treinamento menor, eu não sei se você já... Falando em treinamento de aconselhamento, aproveitando aqui, até para você poder responder melhor as perguntas depois, nos próximos, mas... o Centro de Aconselhamento Bíblico da EPP, juntamente com a Escola de Aconselhamento, está oferecendo um curso. A escola oferece 2 cursos importantes. Primeiro, um treinamento básico em aconselhamento bíblico de 3 meses, que começa agora dia 2 de março e vai então até maio. E a escola também tem um curso maior de 3 anos, até então, com módulos para que você possa então estudar. Todas as informações estão no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você entra no site, ali em cima, na parte do carrossel, você vai poder clicar na escolha, né, na sua preferência, para conhecer ou o curso de treinamento básico em aconselhamento, ou os cursos que são maiores. E, pastor, enquanto os nossos ouvintes, né, os telespectadores respondem no chat o que é aconselhamento bíblico, depois o senhor vai responder isso também, dando aí as teorias para a gente. Fale um pouco sobre o curso da escola, por favor, sobre qual é o primeiro módulo, os 2 módulos que estão sendo oferecidos agora. Okay. Então, como o pastor Tiago falou, a nossa escola de aconselhamento bíblico aqui em Pinheiros, ela está oferecendo agora 2 trilhos diferentes. O primeiro trilho, o pastor Tiago já colocou, um treinamento básico. Talvez você nunca tenha tido contato com o aconselhamento bíblico, mas você gostaria de conhecê-lo. Mas você não pensa em algo mais extenso, mas você quer conhecer o aconselhamento bíblico. Isso pode te ajudar, digamos, se você é um líder de grupo familiar, isso pode te ajudar, obviamente, em todos os aspectos da sua vida, no seu casamento, na sua criação de filhos, em resolução de conflitos e uma série de coisas. Então você vai fazer esse treinamento de 3 meses, ok? É um trilho
mais panorâmico, mais introdutório de 3 meses. Se você é alguém que quer uma caminhada num treinamento de formação e até certificação em aconselhamento bíblico, a nossa escola também ela oferece esse trilho de certificação, que são 12 módulos de aconselhamento. Eles são bimestrais, eles começam agora no dia 3 de março, esse trilho modular, e os módulos que estão sendo oferecidos agora em março serão Introdução ao Aconselhamento Bíblico e Personalidade Humana. Depois, maio e junho, nós vamos à Dinâmica da Mudança Bíblica e Métodos da Mudança Bíblica. Então, nesse primeiro semestre, 4 módulos. Nós vamos oferecer aí 9 módulos neste trilho de certificação. Então, bastante oportunidade, né, pastor Tiago, para que você cresça nesse conhecimento da palavra de Deus. E o nosso desejo é que este conhecimento seja o conhecimento do coração, que leve a sua vida, a minha vida. Todos nós que estudamos e fazemos aconselhamento somos impactados a cada dia aplicando isso em primeiro lugar no nosso próprio coração. Então, essa é a ideia. Então, fica aí a dica e a oportunidade para você. Nós temos aqui a participação da Simone Sheila. Simone, boa tarde. Muito obrigado por sua participação. Ela diz assim: quero muito aprender sobre aconselhamento. Inclusive, estou no seminário com esta matéria. Que legal. E já fica o convite para se aprofundar, mas até pensando numa parte prática, né? Poder fazer o curso aqui conosco. E ela responde assim: aconselhamento, 2 pontos. É dar estímulo e orientação às pessoas que estão enfrentando perdas, decisões difíceis ou desapontamento. Então, obrigado, Simone, pela sua participação. Pastor Alberto, o que é aconselhamento bíblico? Excelente pergunta. Por que a gente quer tratar, pelo menos nesses 2 programas, dessas 2 quintas de fevereiro, o que é aconselhamento bíblico, né? Hoje é a primeira parte. No próxima quinta-feira, por favor, esteja conosco, porque nós vamos estender este conceito. Nós queremos simplesmente lançar as bases daquilo que nós vamos falar durante todo o ano, mas sem rodeios, indo ao ponto da pergunta. A terminologia aconselhamento bíblico, ela é uma terminologia mais recente, digamos assim. O movimento moderno de aconselhamento cristão, ou aconselhamento bíblico, nasceu em 1968, quando Jay Adams, um pastor presbiteriano, professor do seminário de Westminster, criou uma escola e começou ali fazer aconselhamento e ensinar aconselhamento. O movimento inicial, então, deu o pontapé para que pessoas fossem alcançadas e resgatado o trabalho do trato e cura das almas, tendo como a base fundamental e essencial e suficiente as Escrituras Sagradas. Então, o aconselhamento bíblico nada mais é daquilo que, na história da igreja, digamos, desde a história do mundo, nós vamos entrar nesse ponto mais para frente, quando nós falarmos a respeito de outros pontos deste mesmo programa, é justamente trazer a riqueza da Escritura Sagrada. Aquelas pessoas que creem na inerrância, na infalibilidade, na suficiência da Escritura, trazer esta palavra e aplicá-la às questões diárias da vida. É conectar as realidades deste texto antigo, que nós reconhecemos como palavra de Deus, a toda a extensão da sua vida. O aconselhamento bíblico fala de um relacionamento de 2 irmãos que estão ali buscando juntos a sabedoria divina no livro de Deus, na palavra de Deus. Então, é quando nós começamos a trazer e criar estas pontes das Escrituras Sagradas e conectá-las à vida real, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com questões profundas, nós estamos falando de aconselhamento bíblico. Muitas pessoas trazem várias definições diferentes de aconselhamento bíblico. Algumas pessoas falam, digamos, eu lembro da definição de Ed Welch. Ed Welch fala de um relacionamento
de duas pessoas que buscam na Escritura Sagrada direção, restauração, transformação pela obra e poder do Espírito Santo em nossas vidas. Pelo menos Deepak Reju, um conselheiro, um pastor muito famoso dentro do movimento de aconselhamento bíblico, fala de aconselhamento como um discipulado intensivo. Discipulado e aconselhamento são duas palavras, digamos, sinônimas. O discipulado é um discipulado, um caminhar diário para a vida, para toda a vida cristã. O aconselhamento talvez seria aquele momento onde estamos passando por crises, por problemas e nós precisamos um do outro. Nós precisamos da ministração da palavra de Deus que acontece dentro dos relacionamentos. A nossa vida, ela não deve ser vivida no isolamento, nenhum de nós. Nem aquele cristão que está ali frequentando a igreja, nem a liderança, se você é líder da igreja, se você está acompanhando esse programa, se você é pastor de igreja, você precisa de aconselhamento. Aconselhamento é uma necessidade que é intrínseca ao formato como Deus, o Criador, nos fez. Todos nós sempre precisamos e sempre precisaremos de aconselhamento. Neste mundo caído e no porvir, nós sempre precisaremos da palavra de Deus para a vida. E é interessante nessa sua definição, eu gosto da definição também do Paul Tripp, que ele fala, resumidamente, que é a aplicação graciosa da palavra de Deus à vida do cotidiano, e ele coloca a palavra de Deus como uma palavra que é adequada, né? Ou seja, ela vai realmente de encontro à necessidade. Pastor, o senhor falou de uma coisa interessante, e eu acho que isso é importante dizermos aqui, como que nós devemos pensar em aconselhamento? Então o senhor falou um pouco o que é esse aconselhamento e dentro da sua fala o senhor colocou um pouquinho sobre a questão da necessidade do aconselhamento bíblico. Para quem é o aconselhamento bíblico? É para as pessoas que têm problemas em todo o tempo? Para quem é que busca? Quer dizer, eu preciso de aconselhamento? Nós somos conselheiros, precisamos de aconselhamento? Quem é que precisa de aconselhamento bíblico? Nós precisamos de aconselhamento todo dia, pastor. Essa pergunta é interessante. Por que eu estou fazendo? Porque normalmente nós temos aquela pergunta assim, quando as pessoas preenchem o inventário. Sim. Qual é o seu problema ou o que te traz aqui? Né? Normalmente a fundamentação é porque ela relata um problema. E também existe a ideia, inclusive na igreja, eu não sei como é no seu contexto de igreja, mas às vezes a pessoa vê a outra fazendo aconselhamento e pensa, olha, tá com problema. Mas é só para quem tem problema? E aliás, nós nunca vamos ter problema ou não temos em nenhum momento. Para quem é o aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico é para todo homem e toda mulher sobre a face da terra. O homem sempre precisou dos conselhos de Deus. No Éden, antes da queda, antes dos problemas começarem na nossa vida, né? Adão e Eva precisavam dos conselhos de Deus. Sem os conselhos de Deus, não podemos viver, fazer sentido de quem nós somos, do nosso significado, do nosso propósito. Sem os conselhos de Deus, nós não podemos interagir e empreender sobre a criação de Deus. Não podemos fazer sentido das coisas criadas ao nosso redor. Portanto, o aconselhamento não é para aquele que simplesmente está com um problema ali na sua vida. Obviamente, o aconselhamento começa a acontecer quando uma pessoa está em sofrimento e essa pessoa ela busca ajuda. E eu sempre falo que buscar ajuda, pedir ajuda a alguém é próprio de seres humanos. É próprio de seres humanos. Deus nos criou dependentes dele e uns dos outros. Deus não nos criou independentes, autônomos. O pecado lá no Jardim do Éden foi justamente a sedução pela possibilidade de uma autonomia, mas a autonomia por si é uma falácia. O homem simplesmente deixou de ser servo do Deus bondoso, gracioso, amoroso e altíssimo, infinito,
para ser servo de Satanás e está escravizado ao seu próprio pecado. Então, quem precisa de aconselhamento bíblico, eu preciso. Inclusive, depois aqui, pastor, eu gostaria de uma sessão de aconselhamento. Só se o senhor fizer primeiro. Tá bom, então vamos conversar. E nós falamos nesse tom, mas nós falamos a pastores que andam em isolamento, né, pastor? Então, pastores acreditam de forma talvez implícita ou explícita de que eles não precisam. Quando todos nós precisamos de aconselhamento, de palavra de Deus que restaura a alma. Todos nós temos questões no nosso coração a serem tratadas e precisamos um do outro. Pastores que se isolam em seus mundos, né, líderes, não somente pastores, mas presbíteros, diáconos, eles tendem a adoecer no sentido espiritual da palavra, não no sentido físico, e eles precisam então de pessoas que possam ajudá-los a reconhecer aqueles pontos ou aquelas áreas na vida onde o pecado tem cegado o seu entendimento. O pecado, por definição, cega o entendimento, e por isso nós precisamos de Deus, da obra do Espírito Santo, e nós precisamos um do outro na caminhada da vida cristã. Okay. Bom, respondendo aqui algumas perguntas no nosso chat, nós temos aqui a Michele, que pergunta o seguinte: a primeira a Wanda que sempre tem nos acompanhado aqui, não só neste programa, mas em outros programas também. Boa tarde, graça e paz, legal, de volta ao programa. Wanda, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por nos acompanhar. Nós temos aqui a Michele Veras de Campos perguntando a paz: o curso de aconselhamento é online ou presencial? O treinamento básico em aconselhamento bíblico, que tem duração de 3 meses, Michele, é completamente online. Nós vamos fazer pela plataforma Zoom. O módulo de aconselhamento, os 2 oferecidos agora, é semipresencial. Isso. Você faz durante a semana online e um sábado ou 2 no mês ou 4, pastor, por favor, pode. Nós teremos aula todas as quartas de 20 às 21 horas, através da plataforma Zoom. Então, todas as aulas são ao vivo, porque nos dá aí a possibilidade de interação, de perguntar, e isso é muito enriquecedor. A turma do ano passado, de Dinâmica da Mudança Bíblica, usufruiu desse formato e foi muito enriquecedor. E nós teremos em cada curso 2 sábados presenciais, com aula de 8h30 da manhã às 15 horas, onde teremos 4 aulas presenciais. Aquelas pessoas que estão distantes, porque hoje nós temos alunos, pastor, em várias cidades, né, do nosso grande país. Então essas pessoas sempre nos perguntavam: o curso vai deixar de ser no formato online? Então, por causa da pandemia, então essa foi uma questão. Nós abrimos um curso semipresencial e agora nós temos alunos espalhados aí pelo nosso grande país. Então nós decidimos manter este formato, e as aulas para aqueles alunos que não puderem vir a São Paulo, essas aulas serão enviadas, como nós fizemos no semestre passado, para que esses alunos obviamente não percam nenhuma das aulas que serão ministradas. Olha que bênção, você que está fora de São Paulo, você pode continuar estudando, porque foi dado o módulo já à distância, né, online. E você que quer estudar e não tem possibilidade de viajar a São Paulo, você pode fazer a sua matrícula, você pode se inscrever no curso, porque você vai poder fazer mesmo à distância. Isso. O Tom pergunta qual o valor do curso. O treinamento básico em aconselhamento bíblico de 3 meses custa R$70, um investimento de R$70 que cobre os 3 meses, inclusive o material. O custo, o investimento do módulo da escola também de aconselhamento é de R$180 por módulo, onde você vai ter todas as aulas, todos os benefícios, inclusive também o material.
Então isso é importante, fazer esse investimento na sua vida ministerial e também na sua vida para servir outras pessoas. Nós temos aqui o Adriano Cardoso, que diz: boa tarde, irmãos, que bom revê-los, que seja um ano de crescimento espiritual. Ele é de Fortaleza, Ceará. Eu conheço o Adriano, sempre tem nos acompanhado, pastor Tiago. Eu quero mandar um grande abraço para ele, não o conheço pessoalmente, mas um dia eu vou conhecer porque somos conterrâneos, né? Minha família está lá em Fortaleza, meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, e é um prazer tê-lo conosco, que Deus o abençoe. Deixa eu dar uma prévia mais ou menos dos temas, pastor, só alguns deles. Claro, pode falar, pastor. Nós, março, começamos com o tema medo, e o tema medo tem sido um tema extremamente presente. Isso é do programa. Nos nossos dias do programa. Preste atenção, não é do curso. Nós estamos falando do curso aqui, mas não é do curso. Sim. A prévia que o pastor quer dar aqui é dos programas. Então, fechamos aqui, encerramos o curso. O valor, se você entrar mais uma vez no site da igreja, tem todas as informações. E caso fique alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós vamos ter o prazer de respondê-lo. Sobre o programa de aconselhamento, o tema de março é medo. Sim. Abril, sofrimento humano. E nós vamos continuar com hábitos escravizadores, resolução de conflitos, as emoções humanas e Deus. Vamos falar também sobre a vergonha banida. Vamos falar sobre educação de filhos, sobre relacionamento conjugal. Vamos falar sobre solidão. Então, os temas estão já definidos e você pode participar deste programa Conhecimento e Piedade todas as quintas-feiras às 14h30. Mas vamos continuar. Sim. Desculpe, pastor, por ter desviado. Não tem problema. Essa informação é importante, até como tem pessoas falando aqui, o programa voltou, que bom. Sim, voltamos, né? Pela graça de Deus, vamos ter mais uma caminhada aí no semestre, no ano, trazendo temas que são relevantes para a sua vida, para a nossa vida, porque também estudamos e vivemos nesses desafios. Pastor, uma outra pergunta importante: qual é o conteúdo do aconselhamento? Quando alguém vai escutar os programas, vai fazer o curso, vai ouvir aqui, né, o que nós temos a falar, qual é o conteúdo que nós propomos a essas pessoas do aconselhamento bíblico? Falando sobre o conteúdo, pastor Tiago, nós falamos a respeito do Deus triuno que fala através das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada foi registrada não por vontade humana, mas por vontade de Deus. Então, o conteúdo do aconselhamento bíblico é a Escritura em si, a Escritura Sagrada. Eu já dei a prévia falando a respeito de que sempre necessitamos dos conselhos de Deus desde o Éden, mesmo antes da queda. Nós temos o conhecimento pela Escritura Sagrada da história da redenção, de como Deus, por sua soberana vontade, por sua graça, se dá a conhecer, se auto-revelando. Nós só conhecemos a Deus porque ele decidiu se auto-revelar. E nós só conhecemos a Deus e sabemos aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus é verdadeiro por causa que nós conhecemos a Deus através da Escritura Sagrada, pela operação do Espírito Santo de Deus no coração. João Calvino, eu sempre cito as Institutas da Religião Cristã, volume 1, no seu primeiro capítulo fala do conhecimento de Deus e do conhecimento de si mesmo. O conteúdo do aconselhamento bíblico é conhecer a Deus, e quanto mais conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Eu gostaria de ler para os irmãos um texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 3, que diz: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Portanto,
a Escritura Sagrada nos dá tudo o que precisamos para vivermos a nossa vida em toda a sua extensão para a glória de Deus, ou seja, termos uma vida piedosa. O conteúdo do aconselhamento bíblico, então, é o Deus Trino falando através da sua palavra ao nosso coração. Quanto mais conhecemos do Senhor, conhecemos de Deus, mais conhecemos de nós mesmos. Portanto, o autoconhecimento é impossível sem o conhecimento do Criador. Absolutamente ninguém vai conhecer de si mesmo de forma plena e verdadeira se não se deparar com o Criador, com o Deus triuno que se revela a nós. Então de forma breve e rápida, é o conteúdo, pastor Tiago, do aconselhamento bíblico. E aí traz também, acho que o senhor poderia falar um pouco disso também, a respeito daquilo que nós chamamos de suficiência das Escrituras, né? Porque isso está exatamente embasado como essência, talvez, ou como algo muito basilar na própria fé protestante, né? Sim. Que é uma dos levantes da reforma de dizer sobre a suficiência das Escrituras com relação a isso. Como que o senhor faz essa ligação entre o conteúdo que está nela é suficiente para a nossa vida ou para a prática da nossa vida? Bem, o apóstolo Pedro nos ajuda, na realidade, ele responde essa pergunta quando ele fala que a Escritura Sagrada nos dá tudo o que precisamos. Ou seja, tudo é tudo. Tudo o que é suficiente para lidarmos com os nossos dilemas pessoais está dentro do escopo da Escritura Sagrada. Nada está fora do alcance de Deus. Nenhum milímetro do universo está fora do alcance de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Então nós falamos e nós vamos explorar um pouco mais a suficiência das Escrituras aplicada ao aconselhamento no nosso próximo programa, mas dando a deixa, ou introduzindo o ponto, nós falamos a respeito que a Bíblia fala com amplitude sobre a vida por completo. A Bíblia trata os nossos problemas comuns, digamos, problemas conjugais. Nada, em termos de problemas conjugais, está fora do alcance, do escopo, do tratamento de Deus através da sua palavra. Quando nós lidamos com problemas com os nossos filhos, talvez a rebeldia, talvez hábitos que estão escravizando os nossos filhos, por exemplo, na internet, nos tablets da vida, nos celulares, nos sites de bate-papo. Como nós vamos lidar com essas questões? Digamos, com relacionamentos quebrados, ou com pessoas que foram abusadas em suas vidas, tiveram episódios traumáticos em suas vidas no passado. A Bíblia nos ajuda a colocar o passado no seu devido lugar. Nós, obviamente, não vamos desprezar a história da pessoa. Na realidade, o conhecimento da história da pessoa é um passo importante na tarefa do aconselhamento, no processo de aconselhamento, conhecer aquele que está se dando a conhecer a nós através de boas perguntas que abrem oportunidades para que nós possamos trazer ali a Escritura precisa para o tratamento da alma. Mas a Escritura também trata de problemas complexos. E aí você pode se perguntar, como assim, pastor? Problemas complexos. E eu falo que o nosso mundo hoje sistematizou, né? Organizou aquelas problemáticas humanas e criou terminologias modernas. Então, você pode perguntar, a Bíblia fala aquelas pessoas que foram diagnosticadas como, por exemplo, com depressão, um diagnóstico psiquiátrico?
A Bíblia fala para aquelas pessoas diagnosticadas com transtorno obsessivo compulsivo. A Bíblia fala aquelas pessoas diagnosticadas talvez com um transtorno de bipolaridade, com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A Bíblia fala aquelas pessoas que estão lutando com atração pelo mesmo sexo. E o que nós podemos dizer é que a Bíblia fala de forma ampla a todos os problemas, sejam eles os antigos ou os antigos com roupagens e terminologias novas. Obviamente, a Bíblia não é uma enciclopédia de medicina. Você não vai encontrar nas páginas da Escritura nenhuma dessas terminologias que eu acabei de pronunciar aqui, toque, TDAH, ou disforia de gênero, ou complexo de Adonis. Não, você não vai abrir e vai ver isto literalmente na Escritura. Mas por trás desses rótulos, Pastor Tiago, nós temos pessoas com suas histórias. E muitas vezes esses rótulos vão roubar a esperança dessas pessoas de que elas podem mudar. E a Escritura justamente traz essa esperança de mudança. O Salmo 19 nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra restaurar é a palavra transformar de forma plena o coração, todo o ser, a minha vida, a sua vida. Portanto, quando nós começamos a fazer perguntas, talvez essas pessoas com estes rótulos, com esses diagnósticos, nós começamos a penetrar em suas histórias e podemos então perceber e conhecer os seus medos, as suas ansiedades, as suas iras, as suas dificuldades pessoais. E talvez até se deparar com influências críticas do corpo que influenciam ou inclinam o coração ao pecado. O pecado procede do coração, diz a Escritura, mas o corpo pode nos inclinar ao pecado. Então, quando nós começamos a conhecer essas pessoas, e começamos a ter acesso à história delas, você vai perceber uma tonelada de temas saltando da vida e da história dessas pessoas. E aí nós teremos na Escritura Sagrada todos aqueles que reconhecem a Bíblia como suficiente, poderosa, a palavra de Deus. Nós teremos então recursos inesgotáveis para tratar essas pessoas. E é interessante na sua fala que nós não só temos aqueles temas, por exemplo, vamos falar sobre mentira. Nós pegamos lá uma chave bíblica e vemos todos os temas sobre mentira, mas a Bíblia ela não só fala diretamente, mas ela também fala por princípios. Sim. Então nós não vamos, obviamente, encontrar ali nas Escrituras alguns temas, principalmente os mais modernos hoje, mas nós vamos encontrar princípios que norteiam como lidar com aquela situação. E eu digo, colocando também um elemento importante para a suficiência, quando nós falamos da suficiência para o aconselhamento, nós estamos falando tanto do tema quanto da filosofia. As Escrituras, elas nos dão resposta do coração do homem com relação ao seu pecado, com relação à profundidade do seu coração. O próprio texto de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela pode então chegar ao mais profundo, à mais profunda motivação do ser humano, mas as Escrituras não só fazem isso, que seria obviamente, não vou dizer suficiente nesse sentido, porque então acaba terminando, se encaixando com outro elemento que é a sistematização de como nós lidamos. Nós vemos, por exemplo, Efésios capítulo 4, e quando nós lemos, Paulo diz assim, a partir do versículo 25, se você mentia, não minta mais, mas fale a verdade cada um ao seu irmão. Quer dizer, você percebe uma filosofia de mudança bíblica falando sobre mentira, mas olha, se você deixa de mentir, não é o suficiente.
para a mudança bíblica. A filosofia da mudança bíblica é você deixa de mentir, você aprende o que é verdade e fala, você coloca, né, o que é o famoso despojamento e revestimento. Pastor, a Bíblia, ela é um livro de muitos anos, né? E nós temos hoje, inclusive ainda, até estávamos conversando com um irmão da sociedade, da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Ele disse que ainda a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo, né? E claro que isso às vezes não significa que as pessoas realmente estão lendo e vivendo por ela, mas existe um elemento em torno das escrituras, né? Um respeito, enfim. Sim. Mas diante de um mundo moderno, diante de coisas como o senhor colocou, de listagem, de rótulos, e a Bíblia, ela continua sendo profunda, ela fala em profundidade sobre os temas, ela consegue alcançar eu e você, os meus irmãos que estão assistindo, no século que nós vivemos, mesmo sendo escrita há tantos anos atrás. Não sei se você já teve a sensação ao ouvir uma mensagem e pessoas depois daquela mensagem reproduzindo o seguinte: parece que o pastor estava falando para mim. O grande desafio é esse: nós temos um texto antigo, né, milenar nas mãos. Reconhecemos que é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível. E o grande desafio a nós é como trazer essa palavra aos desafios modernos e perceber que a Bíblia fala com profundidade. O aconselhamento bíblico, por muitos anos, foi mal interpretado como, digamos, um método que simplesmente tinha a função de descobrir o pecado na vida da pessoa e aí então passar uma lista de 10 versículos bíblicos para que aquela pessoa pudesse memorizar e pronto, o seu problema está resolvido. Mas o aconselhamento bíblico, nós falamos lá no início, é um relacionamento que tende a dar passos de profundidade. Mas ele se torna mais profundo ao passo que vemos a obra do Espírito Santo se utilizando da palavra. E a palavra é aquela que penetra o coração. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. O coração é o centro motor da existência humana. E o texto que nós acabamos de ler está dizendo que a palavra de Deus é a única a penetrar o centro motor da existência humana. Nenhum método humano, nenhuma filosofia humana é capaz de penetrar profundamente nos intentos mais profundos da alma humana, a não ser a Escritura Sagrada pela obra do Espírito Santo. Portanto, o aconselhamento ele é profundo no mesmo ponto de que a Escritura Sagrada age em profundidade, revelando ou trazendo à tona as questões do coração. Nós somos simplesmente espectadores da obra do Espírito quando nós estamos diante de uma pessoa que Deus colocou na nossa vida para nós ajudarmos ela. Então, a Escritura Sagrada, ela fala com profundidade, sim. Ela fala com profundidade porque ela é o instrumento do Espírito para penetrar no coração humano e discernir os pensamentos, os propósitos do coração. E ela vai onde ninguém pode ir. Absolutamente ninguém. Nenhum sistema, nenhuma filosofia, nenhuma metodologia humana pode chegar onde a Escritura Sagrada chega.
É a palavra de Deus, nós podemos ver no processo de aconselhamento bíblico, e é interessante não só na vida do aconselhado, mas também na nossa própria vida, em textos que nós estudamos já inúmeras vezes, conhecemos quase que a estrutura do textual, da perícope de cor, mas cada vez que a gente aplica aquilo às pessoas, é um aprendizado, é uma profundidade a ponto de dizer, olha, eu preciso retomar, eu preciso praticar isso daqui. Então isso é muito importante. Bom, voltando aqui para o chat, nós temos algumas mensagens. A Wanda diz assim, curso maravilhoso, curso da Escola de Aconselhamento, módulo 2, e ela está em Feira de Santana, Bahia, e fez o curso. Olha só. Que bênção. Wanda sempre com a gente. A Jaci diz, uma bênção o curso, indico aos irmãos, que Deus abençoe os nossos pastores Alberto e Tiago Henrique. Tiago Henrique, olha, poucas pessoas me chamam de Tiago Henrique. Muito obrigado, Jaci. E nós temos também a Wanda dizendo, queremos um avivamento, então nossas igrejas devem investir em aconselhamento bíblico. Olha que bênção. Fico muito grato aí. Então você pode seguir os conselhos, né, dessas nossas irmãs e poder participar do curso também, tendo ali mais informações. Pastor Alberto, estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de ter um espaço aqui na EPP-TV, de ter um espaço para falar de aconselhamento bíblico. Antes de nós terminarmos e a gente então nos pedimos dos nossos irmãos, uma mensagem final, um incentivo, um convite a retomar esse horário para ter esse momento aqui conosco e participar, e também com relação a uma palavra de esperança aos nossos irmãos. Eu gostaria de encorajá-lo a tomar tudo aquilo que você tem ouvido e visto ao longo dos nossos programas Aconselhamento Bíblico, agora com um novo nome, Conhecimento e Piedade. E o nosso desejo é que você realmente seja impactado, seja transformado pelo poder de Deus. E é muito maravilhoso quando nós ouvimos uma pessoa dando um testemunho daquilo que ela ouviu na sala de aconselhamento ou na sala de aula, assistindo ou participando de um curso de aconselhamento. É maravilhoso ouvir o seguinte, pastora, isso está tocando, está mexendo muito com a minha vida. E, por exemplo, ver uma esposa arrependendo-se dos seus pecados e pedindo perdão ao seu marido. Um marido arrependendo-se dos seus pecados e buscando a sua esposa para confessar esses pecados. Esse é o nosso desejo. É animá-lo, é encorajá-lo, confrontá-lo com a verdade, para que você seja abençoado por Deus. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos que você seja incomodado por Deus a investir nos seus relacionamentos. Nós vivemos numa sociedade de superficialidades. Estudar aconselhamento bíblico é enriquecer os nossos relacionamentos. É dar um passo a mais. É sair das conversas que são gostosas, são prazerosas, aquelas conversas onde nós conversamos a respeito do último programa, o último filme que assistimos, a última postagem do Facebook ou do Instagram, ou comentamos sobre política ou alguma coisa a mais, mas é ir um pouco além disso e perguntar talvez para aquela pessoa como você está hoje, ou como eu posso orar por você, ou quais as lutas que você tem passado como esposa, como marido, como filho. Esse é o desejo. Equipá-lo, treiná-lo, para que você vá e faça a obra do ministério. Eu quero animar o seu coração e encorajar você a compartilhar este programa com outras pessoas, porque o nosso desejo é alcançar com a mensagem do Evangelho cada vez mais pessoas através do programa Conhecimento e Piedade. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que Deus abençoe profundamente a sua vida. E semana que vem nós vamos continuar com o que é aconselhamento bíblico, parte 2. Então nós vamos aí criar esse fundamento para nós trilharmos durante todo o ano dentro desses temas. Pastor Alberto, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério aqui também na IPP.
tanto no programa Conhecimento e Piedade, quanto no Centro de Aconselhamento Bíblico e na escola também. A você, muito obrigado por participar conosco, por nos motivar, por orar por nós. Sabemos que muitos irmãos e muitas irmãs têm orado por este ministério, orado por essa TV e também participado do aconselhamento bíblico. Deus continue abençoando a sua vida, que você possa ser edificado. Pode formular perguntas, semana que vem nós estaremos aqui para respondê-las com relação ao que é o aconselhamento bíblico. A sua participação é importante. Desde já, então, fica a minha gratidão, lembrando sempre que a palavra do Senhor é suficiente para nós, é suficiente para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e daqui a pouco você vai poder acompanhar o programa da Tainá, sempre juntos, e também nos veremos lá, porque estarei lá também daqui a pouquinho, falando sobre tristeza e fora os outros assuntos do programa. Deus abençoe a sua vida e até logo.